Olá, paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Eu sou o presbítero Velez e estou aqui para te ajudar a estudar a lição desta semana. Vamos lá? A graça que alcança todas as nações. O tema central desta lição é a universalidade da graça de Deus. A salvação não é um privilégio de um grupo seleto, mas um dom oferecido a todos os povos. Texto áureo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Este texto estabelece a base doutrinária da salvação. A salvação tem uma causa, que é a graça, que por sua vez tem um meio, que é a fé, e uma origem, o dom de Deus, não o esforço humano. A salvação é dada pelo próprio Deus a toda a humanidade, mas para aquele que crer, e crer verdadeiramente. É pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. Aqui podemos ver a ação da graça em 3 verbos vitais. Primeiro, alcançar. Iniciativa do próprio Deus. Nós não estamos em condições espirituais de, por esforço próprio, nos achegarmos a Deus. Segundo, perdoar. O perdão é o cancelamento da dívida do pecado. Terceiro, reconciliar. A reconciliação é a ação de Deus se aproximar a nós, restaurando o relacionamento por meio de Cristo na cruz do Calvário. E assim podemos sair das trevas para a luz. Segunda-feira, Atos, capítulo 15, versículo 11. A salvação é afirmada como obra exclusiva da graça do Senhor Jesus. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Em versículos anteriores, podemos ver Pedro falando a todos da congregação que eles sabem que Deus elegeu a Pedro como porta-voz da mensagem de Cristo para anunciar aos gentios a salvação pela fé. E essa pregação é evidenciada pelo poder do Espírito Santo quando desce sobre eles
e eles falam em línguas, assim como Deus fez com eles. Deus está fazendo com os gentios. E que nós não devemos fazer distinção nenhuma entre eles e nós diante de Deus. Existe neste momento a oportunidade de salvação para todos. E nós não podemos fazer distinção. Devemos anunciar a salvação em Cristo Jesus a todos, para que, ao conhecerem a Cristo, possam escolher entre o caminho do céu e o caminho deste mundo. Terça-feira, Atos, capítulo 10, versículo 44 ao 48. Deus não faz distinção entre pessoas. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura negar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por mais alguns dias. Neste texto, vemos a ação do Espírito Santo sendo derramada sobre todos os gentios no mesmo momento em que Pedro está pregando. E o que isso significa? Significa que você não precisa se preocupar se o que você está pregando para o seu amigo, o seu familiar, o seu colega de trabalho, se a mensagem está entrando no coração ou não, se ele está aceitando ou não. Você só precisa pregar. O Espírito Santo faz o restante. A obra não é sua, é de Deus. E quando finalmente aquela pessoa aceitar a palavra de Deus e o Espírito Santo descer sobre ela, leve-o para a igreja, para que ele se aprofunde no Evangelho, se batize nas águas, morrendo para o mundo e vivendo para Deus. Quarta-feira, Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. A salvação é um dom gratuito de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aqui no versículo 8, vemos que somos salvos pela graça. E é gratuito porque recebemos o dom da fé vinda do próprio Deus.
E no versículo 9 nós vemos que nenhum esforço humano comprará a salvação. E isto para que nenhum de nós se glorie, porque a glória não é nossa, é de Deus. A Ele toda honra, glória, louvor e adoração pelo dom da salvação por meio da fé na graça contida em Cristo Jesus. Quinta-feira, Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Este texto nos mostra que a graça de Deus se manifestou entre os homens e houve salvação, porque houve pregação do Evangelho. E esta salvação gera transformação. E então nós devemos deixar os prazeres do mundo, o pecado, a concupiscência. O que isso significa? Os desejos da carne de pecar. E precisamos viver nos dias atuais de forma íntegra, com um testemunho verdadeiro, mas também com amor. Sexta-feira, Hebreus, capítulo 4, versículo 16. O trono da graça está aberto para o crente. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O texto nos mostra que nós devemos estar diante de Deus sem medo, confessando a Ele tudo aquilo que nos faz chorar, as nossas preocupações, as nossas angústias, as nossas falhas, os nossos pecados. Pois Cristo Jesus, o sumo sacerdote, Ele conhece as nossas aflições, as nossas dores, sabe o quanto somos falhos. E pelo seu sacrifício no Calvário, nós obtemos a misericórdia diante do Pai. E se orarmos constantemente, todos os dias, e formos conhecidos no céu, quando chegar o dia da angústia, daquela tribulação que não sabemos como resolver, aquele problema tão difícil que nós pensamos que tudo acabou, agora é o fim, Deus nos responderá no tempo oportuno. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade.
Amém. Este texto, ele parece simples, mas ele é rico em detalhes. Crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor significa que apesar das tribulações, apesar das angústias, a nossa fé ela cresce dia após dia firmada em Jesus. E no dia da eternidade, sabe o que significa isso? Significa que quando nós chegarmos aos céus, daremos glória a Deus face a face. Veremos a Cristo face a face. E estaremos junto do Pai eternamente, para todo sempre. Amém. Seja este o seu desejo de suportar as adversidades da vida firme, com a sua fé inabalável, e que nada tire de você a certeza de que o Senhor Jesus cuida de você todos os dias. Guarde a sua fé. É o presente mais especial que Deus tem para você. Que Deus vos abençoe. Até a próxima semana. Tchau.